Olá amigos do canal da Aquaminas aqui no YouTube. Hoje é dia da gente falar de mais uma espécie de peixe nativo aí do Brasil. Um peixe que me traz muito boas lembranças da minha época de infância. Hoje é dia de falar do lambari do rabo vermelho. Mas antes a gente vai ter que pegar eles lá no rio para mostrar. Gente, pensa num riozinho bom de peixe, esse que a gente estava nele. Aqui em Minas a gente chama isso de corguinho, né? E olha o que a gente trouxe de lá. O lambarizinho do rabo vermelho. Que peixinho legal, simpático, gostei muito de trazer ele aqui. Por quê? Esse peixe me lembra lá do tempo de infância, início de pescaria, onde eu andava longe atrás de uns riozinhos desse aí para pescar. Uma pescaria muito simples, muito gostosa, né? Varinha de bambu, minhoquinha ali, ou aleluia, bichinho do cupim, enfim, diversas iscas aí atrás desse peixe que nos lembra o início da pescaria. Eu acho que também pode ter sido parte da tua história de pesca aí, de você que está me ouvindo, o lambarizinho. Então um peixe que é muito querido aí no Brasil todo, muito popular, com seus diversos nomes regionais, né? Aqui para nós é lambari, lambari do rabo vermelho, lambari do rabo amarelo. O amarelo em algumas regiões é chamado de tambiú, outras regiões eles são chamados de lambari prata. Mais ao norte são tratados como piaba ou piavas, né? Então com diversos nomes populares esparramados pelo Brasil. Trata-se de um enorme grupo, né? O gênero Astyanax, ao qual pertencem os lambaris, eles contemplam muitas espécies da cauda vermelha e muitas outras tantas da cauda amarela e com caudas até diferentes, de cores diferentes aí, espalhadas aí por todas as nossas bacias hidrográficas da América e toda, geralmente em tamanhos pequenos, são peixes de porte pequeno, não importa a espécie de lambari, são peixes de porte pequeno. Qual a importância dessas espécies aí na natureza, né? Os lambaris normalmente, por ser espécies de pequeno porte, são chamados de peixe ou de espécies forrageiras, aquelas primeiras espécies que aproveitam todo tipo de alimento natural ali do ambiente e que serve de comida depois para outros peixes maiores, principalmente para espécies carnívoras, né? Então o lambari, para existir um dourado no rio, para existir uma tubarana, para existir espécies carnívoras assim de maior porte, precisa necessariamente de ter peixes miúdos. E o lambari é um desses peixes importantes ali no ecossistema. Além do que, pelo seu hábito alimentar, já entra até nisso, o hábito alimentar dos lambaris em geral, eles são onívoros, ou seja, comem de tudo no meio ambiente. Então eles comem desde pequenas larvas, insetos aquáticos ou insetos também que caem na água em dias de lua mais forte, os insetos caem muito na água, os lambaris comem. Então eles participam ali do controle de tudo quanto é tipo de inseto que está na água. E nisso também ele vai acabar comendo as larvas de mosquito, de pernilongo, então ajuda no controle desses diversos insetos, inclusive de alguns que podem ser vetores de doenças aí, possíveis vetores de doenças para seres humanos. A característica em geral dos lambaris também
é que a fêmea fica bem maior do que o macho. Essa é uma fêmea e eu posso ver isso pela nadadeira aqui anal, ela é lisa. Se você passar a mão assim, ó, na fêmea ela é lisa, tá? Se eu pegar um machinho, deixa eu achar um machinho aqui. Os machinhos normalmente são menores, mais esguios. Então esse aqui é um machinho pequeno. E eu passo a mão aqui, eu sinto que é um pouquinho levemente áspero essa nadadeira. Isso fica mais evidente na época de reprodução, que normalmente acontece final de ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, é a época que esse peixe está reproduzindo. Vamos falar um pouquinho das diferenças básicas entre esses dois grupos que eu separei aqui do lambari. Eu trouxe aqui hoje o lambari do rabo vermelho, deixa eu pegar dois aqui em tamanhos parecidos. E trouxe também o lambari do rabo amarelo, que aqui na região ele é tratado, o do rabinho vermelho, como lambari prata, esse aqui, e esse do rabinho amarelo é tratado aqui como tambiúva, ou tambiú, ou até mesmo como lambari iguaçu. Caiu na água aqui. Diferenças básicas entre os dois. Vamos dar uma reparadinha no formato do corpo. Normalmente os do rabinho amarelo são mais arredondados, viu só? Do rabinho vermelho um pouco mais comprido, mais fino e comprido. Então vamos dizer assim, o rabinho amarelo é um pouquinho mais carnudo, esse é um pouquinho mais sequinho. Isso na fritura dá uma diferença boa, né? O rabinho vermelho tem gente que prefere porque fica mais sequinho na hora da fritura. Qual que cresce mais dos dois? Lambari do rabo vermelho, eles são mais compridos, então tende a ficar maior no comprimento, são peixes maiores. O do rabo amarelo são mais pesados, então são peixes que ficam mais larguinhos, então eu já vi eles mais pesados aí do que o do rabo vermelho. Mas em tamanho do rabo vermelho, ou lambari prata aí, em geral ficam maiores. Uma diferença que eu percebi também, lidando com esses peixes há bastante tempo, é que normalmente o grupo aí dos lambaris do rabo vermelho tem um pouco mais de afinidade com ambientes de correnteza. Então se dão melhor em rios, em água mais corrente, e os lambaris do rabo amarelo mais adaptados para ambientes de água lêntica. Então se você pescar no rio vai pegar dos dois, mas o lambari do rabo amarelo vai estar nos poços mais calmos e o do vermelho um pouco mais na correnteza. Geralmente assim, né? Não dá para generalizar, como eu disse. Existem muitas espécies, então tem comportamento diferente. Mas em geral, quando você leva para um lago, por exemplo, o do rabo amarelo é mais adaptado, ele consegue reproduzir com muito mais facilidade dentro de um ambiente assim de lago, de água parada. Os do rabo vermelho normalmente só reproduzem lá no rio, com algumas exceções que eu já vi também algumas espécies do rabinho vermelho desovar em lago, mas normalmente estão associados a lugares de correnteza e precisam fazer piracema, sobe o rio, faz pequenas migrações para reprodução. Vamos dar uma olhada no peixe. Dorso um pouco mais escuro, partindo de um castanho, às vezes até para uma parte negra em cima, depende da cor do ambiente que ele tiver. A cauda, como disse, bem vermelhinha, com essa faixinha negra também no meio que deixa ela bem charmosa. Em geral tem a barriga bem branca, bem clarinha, escamas grandes, olhos também bem grandes para o tamanho do peixe. Então por que ele usa esse olho desse tamanhão aí se ele não é uma espécie carnívora, né? Porque ele come de tudo, então ele tem que ter uma visão muito aguçada. É um peixe que tem percepção na água muito aguçada. Caiu qualquer coisa na água, o lambari rapidamente vai em busca desse alimento. Tanto é que na pescaria é muito comum que você acaba de encostar a isca na água, ele já pega, ele já percebe. Na espécie existem dentes, mas são minúsculos dentes, não sei nem se eu vou conseguir mostrar aqui, porque são muito pequenininhos, mas existe dentes na espécie, eu consigo perceber aqui, então ele tem uma certa mordida que ajuda ele na captura aí das suas presas aí. Muitas vezes animais vivos, né? Insetos vivos mesmo, que ele consegue arrancar pedacinhos aí para comer. São animais bastante adaptados para águas mais frias, né? Tanto é que vivem em regiões como ao sul do Brasil, ou ao sudeste aqui no sul de Minas, por exemplo, tem muito deles, e em riozinhos aí de água gelada, e eles estão ali ocupando aquele espaço também. Então não vejo problema com eles em temperaturas mais baixas, são bem adaptáveis a isso. Normalmente eu vejo também uma diferença que o lambari do rabo vermelho ele é mais sensível do que os lambaris do rabo amarelo. Do amarelo, por ser um peixe um pouco mais adaptado para ambiente de água parada, me parece tolerar um pouco mais baixos níveis de oxigênio, situações de água como essa aqui, mais verde, com água um pouco mais parada, os do rabo amarelo toleram um pouco melhor. Do rabinho vermelho um pouco mais sensível. Isso nos leva a um outro ponto que me questionam sempre, porque a gente não encontra tão facilmente o lambari do rabo vermelho
dentro de piscicultura. Para a gente levar um peixe para dentro da piscicultura, a gente sempre escolhe espécie que tenha um bom desempenho, um bom desenvolvimento, cresçam bem, que agrade ao mercado e que também tolere bem essas condições de lago, de tanque. Então, em piscicultura é muito mais comum você ver o do rabinho amarelo. São mais adaptados para água parada, você coloca lá no seu lago, ele vai reproduzir com muita facilidade. Então, também dentro da piscicultura a gente consegue reproduzir ele com mais facilidade para vender. Então, normalmente, você vai encontrar esse lambarizinho do rabo amarelo, que é ótimo peixe também, dentro das pisciculturas. Normalmente é esse que você vai ver dentro das pisciculturas. E mais raramente você vai encontrar o do rabinho vermelho, por conta de tudo isso que eu disse. Como ela é uma espécie mais sensível, é uma espécie que perde as escamas com muita facilidade, então é difícil manejar esse peixe. Quando a gente leva ele para dentro da piscicultura, fazer a reprodução é um pouco mais difícil, manejar os alevinos para venda é um pouco mais difícil. Então não estou dizendo que seja impossível, mas ele é um pouco mais difícil, por isso quase sempre você vai encontrar o do rabo amarelo e não do rabinho vermelho. É uma espécie bonita, cresce rápido, a gente já fez teste em tanque, ele tolerou uma densidade alta. Normalmente o lambari a gente recomenda aí criações aí em piscicultura algo em torno de 30, 40 peixes por metro quadrado de área de tanque, então dá para adensar bastante e normalmente ficam prontos aí para o abate com 3, 4 meses, ele já é adulto. Eles são bastante precoces, então mesmo no rio, com um lambarizinho de 3, 4 meses, ele já está quase adulto e ele já pode até reproduzir naquela estação do ano ali de reprodução, o que normalmente ocorre com as cheias do rio mais ao final do ano. É isso, gente. Hoje foi o dia desse peixinho muito simpático e muito importante na minha vida, na minha história e também acho que na de vocês, lambarizinho do rabo vermelho. Muito legal. Fiquem sempre ligados nos nossos vídeos, acompanhem sempre o canal, se inscrevam para ajudar a gente também aí a produzir cada vez mais conteúdos e trazer aqui no canal da Aquaminas para você. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro aqui no canal da Aquaminas.